O que você quer da sua vida? Eu não digo aquilo que o mundo deseja que você queira, o que seus pais sonharam, o que o Instagram diz que seria melhor você dizer. Eu quero saber o que você quer da sua vida no futuro. O que você pensa ser quando chegar lá no futuro? Porque, olha só, tem muita gente que até faz orações exteriores, gente que até conhece Garrigou Lagrange, Royo Marin, já sabe tudo de teologia, já sabe fazer todas as coisas, mas que no coração não vive aquilo que estudou. E tem algumas pessoas que caem, levantam, que estão aí lutando e que talvez nem saibam tanta coisa, mas que vivem com uma meta. Qual é a meta da sua vida? Hoje nós começamos um novo estágio no nosso encontro com Jesus. Eu sou o Padre Emanuel Maria do Instituto Hesed. A gente está na escola de formação agora desse mês de junho e aqui a gente está vendo como imitar o coração de Jesus. Esse novo degrau é para imitarmos a Jesus na sua paixão. Nós vamos saber o que Jesus está querendo e qual é o caminho que Ele está nos guiando. E o caminho de Jesus é o caminho da santidade. E a gente começa aqui falando nada mais, nada menos do que o Senhor espera de você. Que você seja santo. Ah, padre, mas essa história de santo é muito alta para mim e tudo, a gente vai falar muito sobre isso. Mas deixa eu dizer logo uma coisa para você. Só entra no céu quem é santo. E eu tenho chance? Claro, você não quer entrar no céu? Com certeza, padre. Então, essa formação, esse encontro é para você que quer ser santo porque quer ir para o céu e quer acertar na sua meta, na meta da sua vida, de encontrar-se com o Senhor e viver a santidade. Pega o seu livro, nós começamos hoje, nessa terceira semana, a terceira parte do nosso livro, que fala justamente como seguir e imitar Jesus na sua paixão. São conteúdos fortes, mas eu estou falando com você que eu tenho certeza que é alguém que busca mais, que é alguém que quer algo mais. Por isso, pega o seu livro e escuta aquilo que Jesus diz. Sê santo, filho, porque eu sou santo. Ele que falou isso lá no início, no livro do Levítico, agora insiste com você. Sê santo, filho, porque eu sou santo. Quem deseja ser perfeito, discípulo do meu coração, santifica-se como eu sou santo, com santidade interior, verdadeira e sólida. E aqui a gente volta naquilo que eu te disse. Às vezes tem gente que tem muita santidade, entre aspas, exterior, mostra muita piedade, mostra muita sabedoria, mostra muito isso e aquilo, mas no interior ainda guarda um pecado escondido. Ainda vive uma vida dúplice, uma vida de hipocrisia. Então, Jesus está falando aqui de santidade interior. É isso que a gente vai falar hoje. Porque qual é o fruto? Então, eu preciso o que para ser santo? Olha o que diz Jesus. Grande bem é a santidade, pois encerra todos os bens desejáveis na terra e proporciona eterna bem-aventurança no céu. Pronto. É desejável ser santos porque ela dá todos os bens aqui na terra e depois nos dá o céu como herança. Então quer dizer que os homens mais ricos do mundo, dono das grandes empresas dos Estados Unidos ou da Rússia ou da Europa, são todos santos? Eu não estou falando de grandes bens financeiros, estou falando de grandes bens da alma. Jesus vai te explicar aqui a santidade, a consumação da virtude, guarda da graça santificante, conservadora da paz interior, portadora da alegria do coração e da perene felicidade. Parece tudo que a gente deseja: paz interior, alegria, perene felicidade, guardar a graça santificante para que a gente não a perca por meio do pecado mortal, mas permaneça firmemente unido a Jesus. É para isso que a gente está aqui, para lutar, para ser santos. Olha, esse é o pedido e é uma grande coisa que o mundo quer. Vamos supor
que tem uma convenção da sua empresa. E nessa convenção está lá gente de todo tipo. Gente que tem fé, que não tem fé, que vai à igreja, que não vai, gente que é cristão, gente que tem outras denominações, ou não tem nada, ou nem acredita em Deus. Se você estiver fazendo um momento de encontro, uma conferência, e perguntar para aquele pessoal, quem quer ser feliz? 100% vai levantar a mão. Claro, quem é que não quer? Só que o mundo hoje coloca alguns caminhos para a felicidade, que são cursos, master não sei o quê, tem mentorias que geram o caminho da felicidade, tem terapias, tem caminhos holísticos, integrativos, tem isso, tem aquilo, tem até injeçõezinhas que fazem você emagrecer, tem remedinhos que fazem você ser feliz, como se isso resolvesse. Não resolve. Alguma coisa pode até mudar, mas para conseguir paz no coração, precisa-se de santidade. Lembra que eu disse para você a história do meu padrinho, que diz, não há nada que pague o sossego? Não há nada que pague você ter a consciência tranquila e caminhar junto com Deus na santidade. Sobre isso que Jesus está falando aqui no nosso livro. Ser o menor dos santos é dignidade incomparavelmente maior do que a mais alta soberania no mundo inteiro. Ser o menor dos santos, porque aí, ser o menor dos santos, você está junto de Deus. Agora, olha só o que diz Jesus, ele é bem claro e direto. Se agora, filho, não compreendes, tarde ou cedo hás de enfim compreendê-lo, quando, próximo à morte, tiveres juízo mais reto. E aqui ele vai colocar o exemplo, Jesus, de duas pessoas bem-sucedidas. Ele fala aqui de monarca, de um rei, mas você pode colocar de alguma pessoa poderosa do mundo de hoje, algum presidente, algum ditador, alguma pessoa que coordena um grande país ou dona de um grande império de indústrias e empresas, uma pessoa talvez muito rica. Olha o que Jesus diz. Dize-me, se hoje houvesses de morrer, que desejarias? Desejarias mais ser santo ou ter sido príncipe ou grande dono das coisas? E aí? Ah, oxalá não tivesse sido um soberano, porém o último entre os santos servos de Deus, dizia um deles. E o outro, oxalá não houvesse ocupado uma cátedra para ensinar aos outros, porém tivesse vivido na cozinha da casa santa de Deus. Então, se é assim, a gente deve se esforçar para ser santo. Santa Teresinha dizia quando ela era uma criancinha, far-me-ei santa, sê-lo-ei depressa. A tradução usa mesóclise, mas ela quer dizer, eu serei santa e serei logo. Far-me-ei santa, sê-lo-ei depressa, eu vou ser santa e isso vai ser rápido. E ela dedicou todos os seus esforços para ser uma grande santa. Tão rápido foi que 9 anos de convento, 24 anos de idade, ela já estava prontinha para ir para o céu. Na aula de hoje a gente vai falar muito sobre Santa Teresinha e o que ela quer nos ensinar. Então hoje, aprende isso que Jesus diz, mas talvez você, eu, algum de nós, como discípulo vai dizer, eu, Senhor, tornar-me santo. Ah, Senhor Jesus, para isso eu pequei muito na minha vida. Não seria acaso orgulho se tal presumisse ou quisesse ser santo? Então, a pergunta dele é, olha, eu já fiz tanta coisa errada na minha vida, como é que eu posso querer ser santo, se eu já aprontei tanto? Além disso, sou tão fraco que nada sou capaz de fazer que me torne digno da santidade. E Jesus dá uma resposta clara e direta. Dize isto por sua própria convicção ou foram outros que sugeriram? Se esse é o teu parecer, se você está convencido disso, Jesus diz, estás errado. E se é sugestão dos outros, foi enganado. Se você acha isso da sua cabeça, você está errado. Se achou isso com a sugestão dos outros, sejam outras pessoas humanas ou o próprio diabo que sugeriu no teu ouvido, você está enganado. E Jesus continua. Primeiramente, olha a resposta clara dele. Se pecaste em tua vida,
Isso é mais um motivo para te santificares e assim compensares o passado por meio do futuro. Então, se você já aprontou, aí é mais esforço ainda que você deve fazer. Porém, filho, não se trata do que foste, mas do que deve ser de agora em diante. Eis que tudo velho se faz novo. Eis que eu faço novas todas as coisas, diz Jesus ressuscitado, olhando para você. Quantas almas, depois de cometer pecados, atingiram em breve mais alto grau de santidade do que outras almas sempre inocentes? Porque a lembrança dos pecados, infelizmente cometidos e por mim misericordiosamente perdoados, lhe servia de incentivo a estimular e impelir para a santidade. O que eu estava me lembrando aqui? Lembrava, por exemplo, de Santo Agostinho. Se a profundidade do pecado dele, de impureza, de orgulho, foi tão grande, o grau de santidade que Santo Agostinho tinha era ainda maior. Porque se ele desceu fundo, ele subiu ainda mais alto e eu posso dizer com segurança que Santo Agostinho é dos maiores santos católicos, um santo extraordinário que havia descido para o pecado. Pensa em Santa Maria do Egito, ela que vivia uma vida de pecado, inclusive vendia o próprio corpo lá em Alexandria do Egito, como profissão, entre aspas, e teve uma ideia, ela queria ir para a Terra Santa para fazer os peregrinos pecarem no navio que ia para lá, e quando chegasse lá fazer mais homens pecarem, e assim ela fez, entrou no navio, fingindo ser peregrina, e lá conquistava, seduzia os homens e levava-os a pecar. Um número grande de homens, não só antes, mas durante aquela viagem de navio de Alexandria para o porto lá da Terra Santa, acho que era em Cesareia, ela chegou lá e estava levando muitos a pecar. Subiu para a Cidade Santa e, chegando à Igreja do Santo Sepulcro, quis entrar. Mas havia uma barreira de vidro que a impedia de entrar no Santo Sepulcro. Ela tentou entrar como se tivesse, não era uma barreira física, ela não via nada, mas ela tentava entrar e dava como se fosse com um muro invisível. As outras pessoas conseguiam entrar e ela, barrada, não conseguia. Ela pediu socorro e intercessão à Virgem Maria e conseguiu, por causa disso, entrar, e logo ela foi se confessar. Se confessou de todos os seus pecados e se tornou uma penitente. De lá ela foi viver no deserto, anos e anos. E a santidade de Santa Maria do Egito foi tão grande que ultrapassou muito os seus pecados. Se ela tinha pecado muito, a sua santidade e união com Deus se foi ainda maior ao ponto dela se tornar uma santa das mais conhecidas pela sua vida de união com Deus. Tudo aconteceu porque ela decidiu ser santa e quis seguir os passos do Senhor. Além disso, diz Jesus, além disso, filho, buscar a perfeição da virtude, aspirar à santidade não é orgulho nem presunção, porém elevação de espírito e nobreza de alma, sem as quais ninguém é digno de ser discípulo do meu coração. Vê bem a quem dás crédito, se a mim ou se ao espírito inimigo que te sugere o contrário. Então a gente deve querer ser santo, mas a gente tem que tomar cuidado para a gente não confundir humildade com mediocridade. Você, na sua profissão, trabalhando onde quer que você trabalhe, se o seu trabalho é um trabalho digno, não importa qual seja a sua profissão, você deve aspirar aos bens do alto e às coisas grandes, deve aspirar a ser um grande santo. Eu me lembro de grandes santos que viveram vidas extremamente simples. Pensa, por exemplo, em Santa Zita, a grande protetora da cidade de Lucca, na Itália. Sabe qual era a profissão de Santa Zita? Empregada doméstica. E lá ela se tornou uma grande santa. Uma santa extraordinária que brilha até hoje pela sua santidade. Se a gente pensar em Santa Maria Goretti, uma pequena camponesa que cuidava da terra com as suas mãozinhas sujas, se tornou uma grande santa. Então, não importa qual seja a sua profissão, o que importa é você desejar ser santo. E agora, talvez você pense, padre, mas eu sou tão fraco, eu sou muito fraco, eu sou poço de fraqueza. E Jesus te responde, finalmente, se és fraco, eu não sou todo-poderoso? Se não tens força para praticar a austeridade, acaso não podes me amar? Se você não pode ser tão austero,
Você não pode me amar muito? Seguindo os passos de Santa Teresinha. Se és incapaz de agir, porventura não podes sofrer? Pensa na beata Alexandrina de Balazar, que não podia fazer grandes coisas, mas podia sofrer e oferecer o seu sofrimento para Jesus, e daquela cama na cidade de Balazar ela iluminava o mundo como alma vítima. Iluminava o mundo, doava a sua vida. Ora, é justamente pelo amor e o sofrimento que se consuma a santidade. Não são as obras extraordinárias nem os milagres, porém o amor unido ao sofrimento, que mais contribui para a santificação da alma. Sofrimento, todos nós temos. Não adianta sair para aqui, para ali, a gente vai falar hoje no final da aula e nas próximas aulas sobre isso. Não existe ninguém que não sofra. Eu gosto muito de lembrar dessas coisas. Aquelas pessoas que aparecem no Instagram e aqueles raios de sol, aquele paisagem lindíssima, aquela pele bronzeada, óculos escuro, tomando um refresco. Parece que não sofre. Sofre sim. Sofre sim. Por trás daquela bela foto existe cruz. Não existe ninguém que não sofra. Muitos anos atrás, tinha uma seita aqui no Brasil que fazia a propaganda escrita, pare de sofrer. E aí a pessoa entrava lá achando que ia parar de sofrer. Depois de um tempo eu vi os muros dessa seita e já não tem mais pare de sofrer, porque é impossível. Sei lá, se alguém processou essa empresa, eu entrei aqui, essa empresa, ó, essa igreja, né, dizendo, eu entrei aqui dizendo que ia parar de sofrer e não parei, vocês são mentirosos. Claro que é impossível parar de sofrer aqui nessa terra. Uma vez eu estava falando com um padre idoso. Diga-se de passagem, não tem coisa melhor do que a gente ir chegando com mais tempo e mais idade. Minha avó dizia isso e eu ficava pensando assim, quando eu tinha meus 18 anos, ela dizia, meu filho, não há nada tão bom quanto a gente envelhecer. Porque a gente vai aprendendo e vai aprendendo as coisas todas quando a gente vai ficando mais velho. Então, olha, a gente aprende que o sofrimento vai acontecendo, batendo a nossa porta e tudo vai passar. E a gente aprende que ele não tem um fim aqui nessa terra, mas tem lá no céu. Então, eu dizia da sabedoria dos antigos. Uma vez um padre idoso me perguntou, sabe, meu filho, onde é que tem um lugar onde não se sofre? Eu disse, onde é, padre? Onde é? Aí ele morava aqui em Rio Claro e disse assim, lá no final da Avenida da Saudade. Sabe o que tem lá? É o cemitério de Rio Claro. É só lá que não tem mais sofrimento. Lá acabou. Até chegar lá, a nossa vida aqui na Terra é feita de sofrimentos. Mas então a gente tem que aprender a seguir a santidade e não parar nesse sofrimento. Vamos lá. Continua. O desejo constante de progredir e o esforço perseverante para alcançar a santidade é isso que com razão se considera a santidade do homem nessa vida. Então, a gente aprendeu com São Francisco de Sales, ele que escreveu aquele livro que é um tesouro, meu irmão, que foi o instrumento da minha conversão, eu já contei para você isso aqui no nosso curso, ele tem como livro preferido dele esse livro escrito por São Francisco de Sales, Introdução à Vida Devota ou Filoteia. E logo no início, São Francisco de Sales diz que a devoção é para todos, para a mãe de família, para o militar, para o nobre, para o plebeu, para todo mundo, porque todos são chamados à santidade. São Francisco de Sales, que viveu lá do século XVI para o século XVII, disse isso muito claramente. Onde quer que você esteja, você pode ser santo. Como assim, padre? Jesus vai falar. Pensa assim comigo. Tem tanta gente que acha que não pode ser santo. Se a gente vasculhar a história da geografia cristã, como eu estava dizendo no início da aula, onde quer que você esteja, você pode ser santo. Pensa, por exemplo, em São Martinho de Tours, que era militar. São Martinho de Lima, que era o quê? Barbeiro. O irmão Lourenço da Ressurreição, que o Papa Leão XIV gosta tanto, ele era o quê? Cozinheiro, vivia fazendo cozinha também. Santa Faustina, nossa grande amiga lá do céu, ela cozinhava muitas batatas, era porteira. E porteiro pode ser santo? Claro. Santo André Bessette, aquele
santo extraordinário lá do Canadá, era o porteiro do convento dele e se tornou santo. Não importa qual seja a sua profissão. Aí, esses dias, o meu amigo que é advogado disse: padre, não vai me dizer que existe algum santo advogado? Eu comecei a rir. Falei, claro, o santo Ivo é padroeiro dos advogados e ele também é um santo. Aí ele sorriu e falou, nossa, eu achava que na nossa profissão a gente não tinha possibilidade de ser santo. Claro que tem. O que quer que você faça na sua vida, busque se unir a Deus e você vai ser santo. Por isso, filho, não penses que a perfeição se alcança um dia ou em uma semana. Não é a jato, não. Às vezes a gente hoje fica ansioso, manda uma mensagem, depois fica, meu Deus, já faz 5 minutos que eu mandei, lá no WhatsApp dele tá que ele recebeu, mas ele não respondeu ainda. Será que aconteceu alguma coisa? Meu filho, 5 minutos? Pode ser que ele esteja tomando banho. Pode ser que ele tenha deixado o telefone no quarto, foi atender a campainha que tocou. Meu Deus, tanta coisa pode acontecer. A gente é tão ansioso e a gente quer ser santo a jato. Apertou o botão, plim, é aquele que vem full no mesmo dia. Eu quero é agora a santidade. Não, Jesus diz, não é obra de um dia ou de uma semana. Se esperasses isso e depois te visses frustrado, poderia cair no desânimo ou até ser tentado a desistir. Então, a gente tem que tentar ser santo e nos esforçar para isso. Mas existe algum obstáculo? Olha o que diz Jesus. Se tens vontade constante e eficaz de santificar-te, nada há que possa impedir-te de tornar-te santo. Eu quero ser santo. Eu quero e desejo. E aí Jesus diz, nem o temperamento. Existe santo com todos os temperamentos? Pensa em alguém que seja colérico. A gente lembra logo de São Paulo apóstolo, um santo com muita energia, com muita força de vontade. Por exemplo, o Santo Inácio de Loyola, que era assim firme, forte. Melancólicos podem ser santos, claro. E a Teresinha, nossa amiga, uma das santas que tem um temperamento melancólico mais manifesto, conseguiu chegar à santidade. Um sanguíneo? Pode. São Felipe Neri, um grande santo, Santa Teresa d'Ávila, outra grande santa sanguínea, São Pedro, nosso amigo lá da Sagrada Escritura, e um fleumático, aqueles que vão mais lento, que têm a velocidade mais tranquila, podem, claro, pensa na grande Santa Bernadette, que viu Nossa Senhora, ou no grande Santo Tomás de Aquino. Todos esses podem e vão ser santos em qualquer temperamento, inclusive você. Eu não sei o seu nome, nem o seu temperamento, mas eu digo, se você quiser, se você lutar para isso, você pode ser santo. A graça não vai faltar. Aliás, ela está sendo derramada como uma cachoeira sobre você agora, basta você querer. Olha o que ele diz. Por essa fidelidade, ou seja, para ser santo precisa ser fiel ao coração de Jesus. Se com generosa fidelidade do coração cooperares com a divina graça. Por essa fidelidade, imensa multidão, cujo número é impossível contar, santificou-se no estado da vida religiosa. E muitos milhares tornaram-se santos onde? No meio do mundo. Graças a essa fidelidade, santificou-se São Henrique nos acampamentos militares, São Casimiro na corte real, o rei da Polônia, se tornou santo. São Euseário no convívio comum, do Santo Isidoro na lavoura, e eu estou gravando esse vídeo justamente no dia de Santo Isidoro, lavrador lá de Madrid, um santo extraordinário. Ele trabalhava no campo, só que ele gostava muito de rezar, ele é o padroeiro da cidade de Madrid. Santo Isidoro, um dos seus colegas foi fazer intriga com ele, foi falar com o chefe que ele não trabalhava, que só queria saber de rezar e não estava trabalhando de jeito nenhum. O mestre, aliás, o chefe escondidinho, foi lá ver como era o trabalho de Santo Isidoro. De fato ele estava rezando, só que os anjos, cada qual pegou um lado do arado e iam empurrando o arado para Santo Isidoro, enquanto ele ia acompanhando o arado atrás, rezando. Olha aí, um lavrador que pode ser santo. Padre, eu não tenho anjo do meu lado para poder fazer meu trabalho. Não tem problema, você tem o seu anjo da guarda que está te ajudando a rezar. Aqui ele diz, Inês foi santa na cidade, Maria na vida rural, Santa Catarina na casa paterna e Santa Cristina na escravidão. Até escravo pode ser santo.
Santa Perpétua e Felicidade, as duas, uma era escrava da outra e as duas foram santas para o céu. Olha aí, qualquer estado de vida, até um escravo pode ser santo, até um escravo. Quem deve seguir esse caminho é aquele que quer seguir e amar e confiar em Jesus. Olha o que ele diz. Sendo assim, filho, a ninguém escutes, nem a ti mesmo, nem a algum homem ou espírito que sob qualquer pretexto te desvie de buscar a santidade. Mas com ânimo generoso, sem jamais desanimares, persevera no esforço para alcançar a santidade interior. Para isso, o que a gente precisa ter? Desejo. Olha o que diz Jesus. Para teu consolo, lembra-te, filho, que se guardares vontade, ou seja, desejo, uma vontade sincera e eficaz de santificar-te realmente, não provarás a morte antes de alcançar a santidade. Certa vez, Santo Afonso Maria de Ligório conta de uma história que aconteceu com Santa Maria Madalena de Pazzi, essa grande santa florentina. Ele conta que um dia Santa Maria Madalena de Pazzi teve uma visão. E ela viu o céu, e entre aqueles bem-aventurados do céu, ela viu São Luís Gonzaga, o grande noviço da ordem jesuíta, num grau de glória, de beleza, de luz muito extraordinário, maior até do que dos outros que estavam bem-aventurados no céu. E aí Santa Maria Madalena de Pazzi queria saber de Deus por que tinha acontecido aquilo. Deus revelou para ela que São Luís Gonzaga tinha alcançado um grau tão grande de glória no céu, tinha alcançado uma santidade tão extraordinária porque ele tinha tido um grande desejo de ser santo. Você quer ser santo agora? Eu quero. Depois dessa história, padre, agora é para já. Eu também quero ser santo. Eu sei das minhas fraquezas, sei das minhas misérias, mas eu quero e peço todo dia a graça de ser santo. Não santo para ser conhecido pelo mundo, santo para ser conhecido por Jesus. Ele deve conhecer o meu coração e que o meu coração seja tão limpo, tão puro, tão humilde. É isso que eu peço a Jesus. Pede também a graça de ser um grande santo. Pede a graça de se unir a Jesus o máximo que você puder para que o teu coração seja um coração santo e agradável ao Senhor. E aí o discípulo responde: então, Senhor Jesus, mesmo eu, o último de todos, devo e posso tornar-me santo? E aí Jesus responde sim. Na pessoa dele, claro, é porque o discípulo ouviu a Jesus dizendo sim, e aí ele concorda e diz: sim, posso ser santo porque me forneceis meios copiosos e eficazes. Pronto a suprir tudo mais, não exigis de mim outra coisa senão que me esforce com sincera vontade para ser santo. Ele vai se esforçar para ser santo. E essa santidade faz com que a gente passe para a próxima parte que fala: neste mundo ninguém pode viver sem sofrimentos. Eu já dei um spoilerzinho no início da nossa aula, mas aqui a gente confirma: ninguém pode viver no mundo sem sofrimentos. Jesus diz, e essa palavra é do livro da Imitação de Cristo: filho, enquanto viveres na terra, não poderás estar isento de tribulação. Não tem para onde correr, como dizem os nossos irmãos cearenses, não tem para onde correr. Enquanto você está nessa terra, vai viver tribulação. Não existe vida nessa terra sem tribulação. Acaso não é aflição toda a vida mortal, em que o homem entra chorando, nela vive sofrendo e daí sai entre gemidos? Lembra da Salve Rainha, a oração mais difícil de toda criança decorar? Até aprende o Pai Nosso, Ave Maria, o Glória. Às vezes até o Creio, que é mais comprida, mas Salve Rainha é difícil, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. É isso. A nossa vida aqui tem muito sofrimento, sim. Então não tem o que fazer, não tem para onde correr. Isso é o que dizem os nossos irmãos cearenses, mas eu responderia para cada um de nós: não tem para onde correr, claro, porque não tem como passar pelos sofrimentos, mas tem sim para alguém correr, que nós corremos para os braços de Jesus no mistério do seu coração. Então vamos lá. Aqui, essa vida nossa mortal fala de dois tipos de sofrimentos. A condição mortal traz consigo muitas misérias
enfermidades e sofrimentos que não cessam enquanto perdurarem a sua causa. Eu já falei para vocês que eu tenho por funcionamento corporal muito frio. Eu tenho muito mais frio que as pessoas comuns. Sempre eu estou com um casaco, sempre eu estou sentindo um pouco de frio. Hoje faz frio aqui em São Paulo, então eu estou gravando essa aula com um aquecedorzinho aqui do meu lado, para poder ficar tudo quentinho, tranquilo e eu conseguir gravar para você. Então, esse é um sofrimento, o sofrimento do frio, que passa quando passar o inverno. Daqui a pouco, quando chegar a primavera, começar o mês de setembro aqui em São Paulo, o calorzinho vai chegando, as chuvas vão chegar, mas enquanto isso, resta-nos passar com um aquecedor, com um friozinho, sendo vencido. Mas há outros males, porque Jesus diz sobre esses males que acontecem no exterior. Embora numerosos e dolorosos, esses são ainda menores. Do íntimo da natureza ferida surgem males mais profundos, concupiscências desordenadas que constrangem o homem a sentir o que não deseja. Não faço o bem que quero, diz São Paulo, mas faço o mal que eu não quero. Você não queria ficar com raiva daquela pessoa, mas na mesma hora sobe aquela raiva. Você é casado, tem sua esposa, ama ela e não queria ter aquele desejo grande por aquela mulher que passou na sua frente com aquele decote grande, com aquela roupa apertada, mas a tua concupiscência faz você desejar aquela mulher que não é a sua e você queria não sentir aquilo, mas aquilo é mais forte, aí você tem que lutar e lutar e lutar para não pecar. Então, concupiscências desordenadas que constrangem o homem a sentir o que não deseja. Essas inclinações geram novas dores, perturbam a paz no coração, provocam lutas interiores e, por seus motivos contrários, expõem a alma a muitas armadilhas. Então aqui ele vai falar desses fatos exteriores em primeiro lugar. O frio, o calor, várias intempéries, mil incômodos da parte das criaturas, inúmeros efeitos provenientes de causas físicas que, embora tendam ao bem universal, ainda assim, em consequência da fraqueza do homem no estado da natureza decaída e da presente ordem das coisas, não deixam de ocasionar prejuízo aos indivíduos. As coisas que a gente não pode ter controle. Certa vez, Santa Teresa d'Ávila estava para lá, para cá, para fazer as suas fundações, como dizia ela, sacolejando pelas estradas da Espanha. De repente, uma chuva grande, a carroça, não sei como que se atola, de repente vira a carroça e lá vai Santa Teresa caída na lama. Ela olhou para o alto, falou: Senhor, é assim que o Senhor trata os seus amigos? É por isso que tem tão poucos amigos, falou a santa. Claro, não pode controlar todas essas coisas. Meu Deus, a gente tem essas situações e essas situações acontecem. Eu me lembro quando eu era criança, meu avô tinha uma fazenda, ainda hoje é do meu pai a fazenda, uma fazenda lá na região de Lagoa da Prata, de Luz, em Minas Gerais, onde a terra é muito vermelha e muito pegajosa, e àquela altura a estrada não era de asfalto que liga Luz à Lagoa da Prata, era uma estrada de terra, e muitas vezes a gente atolava mesmo. E uma vez a gente estava andando e de repente a chuva tinha sido muito grande, o carro atola. E cada vez que acelera mais, o carro entra mais no atoleiro. Hora que a gente desceu para tentar puxar o carro, foi lama. E eu lembro que a lama chegou quase até a minha canela. Eu falei, mas meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? E aí era um carro com tração traseira, não me esqueço disso. Era a essa altura, era a Brasilinha do meu avô e a gente estava indo na Brasília. Às vezes até bom carro com tração traseira para passar na lama, mas esse dia não tinha o que fazer, a lama era grande demais. Essa altura eu era um adolescente e aí eu não lembro quem é que estava dirigindo, se era meu pai ou um dos tios meus, sentou, acelerou e falou: agora empurra aí atrás. E quando a gente empurrou, o carro deu tração e pegou e começou a jogar a lama para dentro. Olha que eu fiquei banhado de lama. Do alto a baixo eu estava todo vermelho de lama. Eu falei, meu Deus do céu, que viagem é essa? Até que chegasse na fazenda foi uma aventura. Quando a gente chegou lá, minha avó caiu na risada e falou, meu Deus do céu, onde é que vocês estavam? A gente foi tomar um bom banho. Ela que cozinhava no fogão a lenha, era à tarde, preparou para a gente aquilo que ela só sabia.
tinha aqueles biscoitos escaldados que ela fazia frito, torcidinho assim, na banha de porco quente, aquele biscoito saindo quentinho do fogão a lenha, para a gente tomar com café que ela mesma torrava. Olha, pronto, a gente esqueceu a lama pela alegria de estarmos lá com a avó. Mas essas intempéries acontecem e a gente não tem para onde correr e não tem o que fazer. É isso que Jesus está ensinando aqui. Não tem para onde correr e não tem o que fazer. Depois ele fala, sem dúvida, filho, a vida mortal é marcada por tantas e tão grandes misérias que para muitos seria quase insuportável. Mas ele dá a resposta. A religião torna suportáveis e úteis todas as tribulações, ensinando que só acontecem por efeito consolador da sabedoria e bondade do meu coração. De modo que, sendo antes justo castigo do pecado e condição e com digna razão das dores humanas, se transformam em remédio saludar da culpa e copiosa matéria de méritos. E aqui a gente lembra de Santa Baquita, essa santa extraordinária que tinha sido escrava, de um dono para outro, apanhava e depois apanhava porque tinha apanhado e apanhava de novo. Tanto que dezenas de cicatrizes foram encontradas no seu corpo depois que ela tinha falecido. Ela, por uma providência de Deus, foi vendida para um cônsul italiano que até então estava trabalhando na África, foi levada para Veneza e lá travou contato com a fé católica. E ela encontrou-se com a fé católica, descobriu que ela tinha um pai, e esse pai a amava e tinha enviado seu filho Jesus para salvá-la, e ela descobriu a fé, e ela quis ser batizada. O dono não queria que ela se batizasse, porque segundo a legislação da época ele iria perder aquela escrava tão boa, mas aí as irmãs que a tinham catequizado falaram com o bispo, que falou com não sei quem, que conseguiram a liberdade dela e ela se tornou católica, depois fez-se religiosa, e ela era tão feliz que, mesmo no meio de tantos sofrimentos e de tantas cicatrizes que ela tinha, ela disse assim: se eu encontrasse aqueles que me torturaram, que me bateram, que me fizeram perder tanto sangue, se eu os encontrasse, eu abaixaria e beijaria os seus pés, porque foi por meio deles que eu tinha conhecido a Jesus. Já pensou? E nós, que muitos de nós temos a Jesus desde o início da nossa vida, e às vezes a gente não dá valor ao sofrimento que a gente suporta, sabendo que Jesus está conosco. Essa aula de hoje, a próxima aula e a outra, nós vamos falar sobre isso, como suportar os sofrimentos. Então Jesus já falou aqui, os metais são purificados no fogo. O fogo endurece o barro e derrete a cera. A tempestade arranca as plantas frágeis, mas fortalece as árvores de raízes profundas. Assim também é a tribulação na vida humana. A uns endurece, a outros torna mais dóceis. A um abate, a outro fortalece. Lembrei de Santa Teresinha. Santa Teresinha, ela sofreu muito, imagina que ela quase morreu quando criança, teve que ter uma ama de leite porque a sua mãe, já com câncer de mama, não conseguia dar de mamar por causa do tumor no seu seio. Ela precisou de uma outra mulher que fosse a sua mãe nutrícia, teve que ficar lá um tempo. Depois, junto com a sua mãe, 4 aninhos, a mãe morre. E logo depois ela escolhe a sua irmã mais velha, Paulina, para que fosse a sua companheira, e ela a escolhia como aquela que ficaria no lugar da sua mãe. De repente, a Paulina foge para o convento sem nem se despedir dela. Ela teve uma enfermidade, quase morre. E depois, como é que Santa Teresinha conta? Se a gente lê o manuscrito A, escrito por ela, a gente fica impressionado, sabendo de tudo que aconteceu com Teresinha. Ela chama aqueles dias ensolarados da minha infância. Ensolarados, que sol é esse? Uma pessoa que sofreu tanto, mas uma pessoa que entendeu o valor do sofrimento e estava unida a Jesus. É por isso que a gente está fazendo esse mês de formação para imitar o Sagrado Coração de Jesus. É por isso que eu e você estamos imitando o coração de Jesus, para que a gente seja diferente, para que a gente viva uma vida diferente imitando a Jesus. Olha o que ele continua: se bem acolhida, a aprovação pode conduzir todos à bem-aventurança.
Quando alguém se deixa levar à ruína, não é a tribulação a culpada. Suportada com fé, ela se torna caminho seguro de santidade. E aí a gente lembra, mas filho, toda aflição tornou-se mais leve e cheia de consolo desde que eu mesmo a vivi e santifiquei pela minha própria tribulação. Jesus santificou pela sua tribulação e ele nos abriu essa porta para que nós pudéssemos seguir os passos dele. Eu precedo as almas aflitas com o exemplo da minha vida, sustento-as com a promessa da recompensa e as fortaleço com o consolo e o auxílio da minha graça. Eu lembro aqui da Chiara Lucci, essa beata, que faleceu há pouco tempo atrás, uma jovem esportista, ativa, cheia de amigos, que de repente recebeu um diagnóstico claro. Ela estava com algumas dores, estava sentindo um pouco de dificuldade nas suas pernas. Depois foi fazer um exame e o diagnóstico veio: um câncer agressivo. Diante dessa situação, ela parou 15 minutos, dizem os seus biógrafos, e foi para o quarto. Ficou em silêncio e depois de 15 minutos ela saiu sorrindo e disse para sua mãe: se Jesus quer, eu também quero. E aí o seu tratamento foi muito doloroso, só que ela espalhava alegria e santidade e ela converteu mais tanta gente enquanto ela estava enfrentando esse câncer, mas tanta gente, que ela, enquanto estava lá vivendo isso, no momento de muita dor, ela sentia uma dor tão grande, olhava para a mãe e falava: é por você, mamãe. Depois ela sentia outra dor muito grande, lancinante, e falava: essa é para você, Jesus. E oferecia. Como a gente tem que aprender desses que vivem a vida unidos a Jesus. Então vamos ver o que Jesus diz aqui nesse ponto 4 desse capítulo. Pelo meu exemplo, aprenderam os santos o segredo de bem sofrer e a arte de converter os males em bem. Se Jesus quer, disse a Chiara Lucci, eu também quero. Por isso, muitos experimentaram doçura nas tribulações e, movidos pelo meu amor, chegaram até a desejar sofrer. A beata Alexandrina de Balazar, inclusive, ela olhava para Jesus e dizia: Jesus, eu quero que o Senhor me envie os sofrimentos que forem necessários para que eu ofereça-os, todos eles, pelas almas que mais precisam. Imagina quanto amor. Olha o que diz aqui Santa Faustina, pela força que ela encontrou. Eu até deixei o diário aqui ao nosso lado para a gente ler. Você vai ver que eu vou ler muita coisa de Santa Faustina, porque eu, claro, tenho muita amizade com essa santa que nos acompanha nessa formação. Olha o que diz aqui Santa Faustina no ponto 57. O sofrimento é uma grande graça. Através do sofrimento, a alma torna-se semelhante ao Salvador. O amor cristaliza-se no sofrimento. Quanto maior é o sofrimento, tanto mais puro se torna o amor. Então, se a alma sofre e ela sabe que está unida a Jesus, esse sofrimento se torna puro e a leva para amar cada vez mais. E aí ele continua: que temes? Nenhuma dor alcança o teu coração sem antes passar pelo meu. E ao tocar o meu coração, ela impregna da força da consolação divina e perde o poder de te destruir. Entende logo de uma vez que ele conhece de dor porque ele entrou na sua dor. Ele não fica distante, mas ele entra na sua dor e ele é o teu sirineu. Ele carrega a dor junto contigo. Na próxima formação a gente vai falar sobre isso, mas a força que ele diz já nesse capítulo vem da oração. Se nós orarmos, se nós perseverarmos na oração, nós ficaremos unidos a Jesus e nada nem ninguém vai nos separar dele. Nem angústia, nem perseguição, nem fome, nem tribulação, nem perigo, nem espada, de São Paulo, nada vai nos separar do amor de Deus. É isso que Jesus diz aqui e essa é a nossa resposta. Ó glorioso Jesus, que tanto me amastes, dai-me, eu vou-lo suplico, os sentimentos do vosso coração, a fim de que eu santifique todos os meus sofrimentos e os faça contribuir para a vossa glória e para minha perfeição. E aqui a
A gente vai falar na próxima aula sobre os sofrimentos de Jesus e os nossos nas nossas tribulações. Mas deixa logo o seu like, compartilha alguém que precisa aprender mais nessa aula, os segredos da santidade. Alguém que você se lembrou, compartilha logo esse vídeo e a gente se encontra no próximo vídeo com a força do coração de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.